Olá, bem-vindos a mais um resumo da nossa aula. Eh, Chamar a atenção que vamos ter uma interrupção das nossas aulas de Sabedoria, Civilização e Felicidade. Não haverá aula nesta disciplina 26 de maio, a 2 de junho e depois no fim do mês, a 30 de junho. Portanto, as duas próximas aulas, nas duas próximas semanas, não haverá porque eu não vou estar cá, como já vos disse. Portanto, a próxima aula será a 9 de junho, é a próxima aula que vamos ter, 9 de junho, com a crónica 23 de Lídia Jorge, fala Diante do Mar. Ok? Eu, de qualquer maneira, vou deixar mensagem no WhatsApp a dizer, a lembrar que não vai haver aula estes 2 dias. Vamos ver se eu me lembro de deixar essa mensagem. Vou tentar. Bom, voltando à nossa aula, hoje vou fazer um parênteses para a política por causa do assunto do pacote laboral que foi aprovado pelo governo. Vou começar com alguns factos. Há um ranking da economia do ano que é feito pela revista The Economist, uma revista de economia prestigiadíssima em todo o mundo. É um ranking mundial, não apenas da União Europeia, em que a revista compila dados económicos de 36 dos países mais ricos do mundo. E o que é que aconteceu? Portugal foi distinguido pela The Economist como economia do ano. Isto é tirado do site do governo, portanto, não há aqui invenções nem notícias falsas. 2025 foi considerado, Portugal foi considerada a economia do ano. No Jornal Económico, selecionei este, fotografei, dá a notícia, precisamente, Portugal, que a revista pôs Portugal no primeiro lugar das economias. Portugal lidera o ranking global da The Economist em 2025, sustentado por crescimento acima da média europeia, inflação controlada e ganhos expressivos na Bolsa. E o relatório refere Portugal doce como um pastel de nata. E por isso, o nosso primeiro-ministro, Luís Montenegro, 29 de abril de 2026, pôde dizer na Assembleia, isto também é do site do governo, pôde dizer na Assembleia da República que o país registrou níveis elevados de emprego, redução da dívida pública e aumento dos rendimentos, sublinhando que estes fatores permitem adotar medidas de apoio às famílias e às empresas sem comprometer a estabilidade financeira. Portanto, Portugal está bem economicamente, pelos vistos. Mas, por uma questão só de dúvidas, vejamos mais um indicador da riqueza produzida pelos trabalhadores portugueses. Embora, atenção, este indicador, Miyakoto diz sobre ele que a maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, vai produzindo ricos. Mas pronto, havendo ricos, significa que alguém trabalhou para as pessoas ficarem ricas. E há uma estatística dos milionários em Portugal. Em 2024, porque isto foi o relatório, foi em 2025 foi que sai em julho, por isso é que neste momento ainda não temos sobre 2025, mas a tendência tem-se mantido constante. Portugal ganhou mais 3.200 milionários no último ano, portanto em 2024. Eu fiz as contas, dá 9 milionários por dia, todos os dias, durante o ano todo, incluindo Natal, Páscoa, Ano Novo, todos os dias, 9 milionários por dia que surgem em Portugal. E cerca de um milionário em cada 3 horas. Em cada 3 horas nasce um milionário. Nasce, não nasce. Há trabalhadores que trabalham, incluindo o próprio, sem dúvida nenhuma. Trabalhadores que contribuem para que essa pessoa fique milionária, que significa que tem um património líquido superior a US$ 1 milhão. É este o critério internacional para os milionários. Em Portugal há 175 mil, de acordo com o tal relatório que eu vos disse que sai em 2000, que sai em junho. Estes 175 mil milionários portugueses detêm aproximadamente 376 mil milhões de dólares, o que dá cerca de 2.149 milhões de euros por milionário. E já agora os que não são milionários. Isto é tudo daquela notícia que eu falei atrás. Bem, a riqueza média por adulto em Portugal é de 140 mil euros. A riqueza média. Mas a média não nos dá. Todos conhecem a história do frango, de um come o frango, o outro não come nada, em média cada um come meio frango. Não é, a média nem sempre dá uma ideia exata. Então introduzimos aqui uma segunda medida, que é a mediana, em que se põe os rendimentos de todas as pessoas do país, desde o mais elevado até o menor,
e depois aponta-se com o dedo o meio. E onde é que fica o meio? Esse meio em Portugal é 70 mil euros. Quer dizer que o meio está nos 70 mil euros e a média está nos 140 mil euros. O que é que isto significa? Significa que há aqui em cima rendimentos brutalmente elevados que fazem subir a média. Numa distribuição equilibrada, a mediana e a média coincidem, né? Se a média sobe, quer dizer que houve cá em cima valores muito elevados que puxaram a média para cima. Ok? Portanto, um sinal claro da concentração de riqueza nos escalões superiores. Ora bem, o que é que aconteceu na quinta-feira passada? O Executivo, o Governo de Montenegro, aprovou a reforma laboral em Conselho de Ministros. A questão é porquê mudar uma lei que nos pôs no primeiro lugar das economias do mundo? Não é? É que costuma-se dizer, a equipa que ganha não se mexe. Portugal conseguiu ficar em primeiro lugar, não é em segundo, nem terceiro, nem quinto, nem décimo, é em primeiro lugar nas economias do mundo, segundo The Economist. Com esta lei laboral que ainda que existe. E o governo agora quer mudar a lei. Porquê? A equipa que ganha não se mexe? Bom, parece que não é verdade para este governo. Mas felizmente a Ministra do Trabalho explicou. Esta notícia do Público, da Ministra do Trabalho diz que a lei em vigor é que tem algum desequilíbrio em favor dos trabalhadores. Pronto, então a questão não é melhorar a economia, porque a economia já está no topo, não é? Não é melhorar a economia, não é fazer bem aos portugueses. Não, não. A questão é tirar direitos aos trabalhadores portugueses, é tirar os poucos direitos que os trabalhadores portugueses ainda têm. Trabalhadores sem os quais, realce, não haveria riqueza nem no país, nem nos milionários e nem sequer haveria um primeiro lugar em ranking nenhum. Porque é graças aos trabalhadores portugueses, com a atual lei laboral, que nós conseguimos este lugar. E o governo quer mudar a lei laboral. Está-se-á nas tintas para a economia do país? Bem, parece que sim. Agora, no mínimo dos mínimos, dado que os trabalhadores portugueses contribuíram para tudo isto, seria de esperar um pouco de gratidão por parte do governo e dos patrões em relação ao imenso esforço. Sabemos que os trabalhadores portugueses têm salários baixos, estão muito longe de serem ricos e, portanto, investem um grande esforço para conseguir pôr a economia no primeiro lugar. Portanto, um pouco de gratidão não seria mau. Portanto, a pergunta que se faz também é: será ingratidão? Será falta de compaixão? Será pagar favores a patrões? Bom, isto são boas perguntas e a resposta a qualquer uma delas é talvez. Mas é também ideologia, e aqui entramos na parte mais de sabedoria da nossa disciplina. Que de ideologia é que eu estou a falar? Do neoliberalismo. O neoliberalismo é o último estádio, digamos assim, o mais recente estádio do capitalismo e que não tem contrapartida e, portanto, influencia tudo nesta sociedade. Uns mais, outros menos, umas instituições mais, outras menos, mas neste momento influencia tudo e todos. E o que é que diz o neoliberalismo? Bem, vou mostrar aqui alguém que talvez vocês se lembrem. Margaret Thatcher. Ela é que foi uma das grandes mães com o economista Hayek, foi uma das grandes mães do neoliberalismo aqui no planeta. E numa entrevista ela sintetizou muito bem o princípio por trás do neoliberalismo. Ela disse assim que a sociedade, e o que é isso, sociedade? Quem é a sociedade? Não existe sociedade. O que existe são homens e mulheres individuais. Ou seja, no segundo neoliberalismo, o que existe de facto são pessoas, seres individuais, independentes, responsáveis pelo estado físico, psicológico, económico, cultural, etc., o estado em questão. Responsáveis pelo estado em questão. E estas pessoas, individuais, responsáveis pela sua situação, podem, no mercado, e o mercado é o grande espaço mítico do neoliberalismo, podem no mercado juntar-se a outras pessoas, associarem-se, fazer as associações que quiserem em completa liberdade, com as regras que acharem mais adequadas. Tendo essa liberdade, qual é o papel do Estado? Qual será o papel do Estado? Bem, o papel do Estado não precisa,
para isto não precisa de garantir nem direitos, nem leis para proteger esses direitos. Ao Estado resta apenas garantir que as pessoas sejam livres para se poderem associar no espaço do mercado. E a garantia dessa liberdade, e também para evitar que as pessoas se matem umas às outras. Por isso, os Estados neoliberais têm uma presença policial fortíssima. Estamos a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, têm vários níveis de polícia. Como não podem ter um polícia junto de cada pessoa, e cada pessoa é responsável e livre, naturalmente, todos têm direito a andar com arma e a usá-la para se defenderem. Esta é a ideia. Portanto, significa que, não havendo sociedade, o que existe é que estes seres individuais, no fundo, desenvolvem projetos individuais de criatividade e de empreendedorismo. E é isto. Portanto, não são precisos direitos. Portanto, aí compreende-se a atitude, a iniciativa deste governo, que é acabar com os poucos direitos dos trabalhadores. Claro que eles podiam ter escolhido acabar com os direitos dos ricos, mas isso se calhar é pedir demais, não é? Enfim, pronto. Era para esclarecer este ponto e agora vamos voltar à comunicação. Nós estávamos a ver, estamos no primeiro axioma, que é aquele que diz que é impossível não comunicar. Estávamos a ver o que é que acontece quando a comunicação não flui naturalmente como é desejado. Vimos duas distorções. Uma primeira distorção é quando os parceiros, ao comunicar, começam a desenvolver, por equívocos, que nós vamos ver alguns, começam a desenvolver sentimentos negativos entre si, normalmente atribuindo ao outro má vontade, ou teimosia, ou coisas negativas, ou desonestidade até, criam esses sentimentos negativos e isso leva a que eles se compreendam cada vez menos, porque nós já sabemos, quando o nosso cérebro é tomado por emoções negativas, as partes mais exterior do cérebro, o córtex, responsável pelo pensamento, pela compreensão, diminui a sua capacidade de trabalhar e, em casos extremos, é mesmo completamente apagado. Já falámos nisso noutras aulas. O resultado é que as pessoas se afastam cada vez mais. Ora, nós temos estado a acompanhar, a exemplificar estes casos com a obra Gorgias de Platão, e é isto que vemos acontecer com Cálicos e Sócrates. Ok? É este afastamento sucessivo que vão desenvolvendo estas emoções negativas. Vimos também a Destrução 2, uma pessoa que comunica com o objetivo de desorientar o parceiro, o gaslighting, recordam-se da aula passada, para fazer duvidar da sua própria memória, da sua percepção e da sua sanidade. Como demos o exemplo de Cálicos, que acusa Sócrates de ser criança. Isto depois dele admitir que ele é que estava a brincar. Portanto, e Sócrates não se deixa desorientar, como é óbvio, não é? Com este argumento, eu diria, quase infantil. Bom, nós vamos agora, esta aula, passamos para a Destrução 3. Imaginem-se numa situação em que alguém começa a comunicar connosco e nós não queremos responder a essa comunicação. Por exemplo, num transporte público, num autocarro, num avião, ou num espetáculo, num concerto, por exemplo. Nós o que há em comunicação é que não podemos abandonar a cena, não podemos sair do avião, não podemos sair do autocarro em andamento. Nós não podemos abandonar a situação, mas não podemos não comunicar, porque o axioma que nós estamos a estudar é que precisamente que é impossível não comunicar. Mesmo quando estamos quietos, a olhar em frente, estamos pelo menos a comunicar que não queremos comunicar, não é? Portanto, não podemos não comunicar, mas queremos evitar esse compromisso de iniciar e de manter a comunicação. O que é que nós podemos fazer? Comunicar isso mesmo, que não queremos comunicar. Portanto, e como é que fazemos isso? Há diferentes maneiras ou técnicas, mas estas técnicas que são negativas no sentido em que vão no sentido contrário ao fluir da comunicação, estas técnicas negativas servem para dificultar a comunicação. Esse é o objetivo, porque nunca a impedem, pelo menos enquanto as pessoas estiverem juntas. E isso pode estragar as relações. E podemos ficar envolvidos nessas técnicas, não conseguir sair delas, entrarmos num ciclo vicioso que só pode ser resolvido e restaurada a relação com o recurso a uma ajuda exterior profissional às vezes. Primeira técnica, vamos à aceitação. Nós podemos ceder,
Nós podemos ceder e aceitar a conversa, na esperança que ela não continue. É uma esperança um bocadinho, um bocadinho não, muito otimista. Porque mal nós começamos a responder, o mais provável é que seja muito difícil parar a interação. Esta técnica não abre, portanto, boas perspectivas. E isso acontece no Górgias, quando Sócrates consegue envolver Cálicos com uma pergunta, como há bocado falávamos. Ele desenvolve uma ideia e depois pergunta: tens uma ideia diferente de justiça ou está certo o que recordei? E Cálicos diz: foi exatamente isso que eu disse e repito agora. Sócrates tem o cuidado de escolher uma afirmação que sabe que Cálicos vai concordar. Atenção, é uma técnica boa e, portanto, Cálicos é levado a concordar e já não para mais Sócrates. Pronto. Uma segunda técnica é a aceitação, mas agora passiva. Nós começamos por usar comportamentos não verbais e paraverbais para mostrar desinteresse. Que comportamentos não verbais? Por exemplo, não fazendo contacto visual, assumindo uma postura de enfado, desinteresse, fazendo sorrisos amarelos. E que paraverbais? Aqueles que são os sons que não usam palavras. Suspiros, bocejar, enfim, várias exemplos desta técnica. Uh, com isto, o outro pode de facto parar, mas há o risco ainda elevado de ele ignorar que não queremos comunicar. E então não para, e que nós vamos ficando crescentemente envolvidos na interação e torna-se cada vez mais difícil interrompê-la. É o que acontece neste diálogo, muitas vezes, em que Sócrates ignora os sinais que Cálicos dá de que não quer continuar e Sócrates consegue manter Cálicos na interação. Como já disse, doseando perguntas com afirmações que causam perplexidade a Cálicos e lhes suscitam a curiosidade. É outra técnica, para além de fazer afirmações que Cálicos se entusiasma por concordar. Desta maneira, Cálicos fica cada vez mais envolvido na interação, que é uma coisa que ele depois, a partir de uma certa altura, não quer, sendo difícil pôr um fim. Isso faz claro que, como não é uma coisa que é uma decisão de livre vontade dele, faz com que a sua má vontade se vá agravando e vai se tornando cada vez mais explícita. E acaba por recorrer a uma outra técnica, que é a rejeição da comunicação, em que nós verbalizamos o nosso desinteresse em estabelecer uma interação comunicacional com a outra pessoa. Tentamos minimizar o efeito agressivo da rejeição, por exemplo, pedindo desculpa ou explicando porquê. Mas algum efeito agressivo existe sempre. Isso existe sempre. Portanto, pode haver um problema, que é criar-se um silêncio tenso em que a relação não foi evitada, apenas se tornou negativa e desagradável. Um exemplo, a uma dada altura, Cálix verbaliza claramente o seu desinteresse em continuar a sua interação comunicacional com Sócrates e fala de um modo rude, não minimizando o efeito agressivo da rejeição. Sócrates diz qualquer coisa e Cálix diz: não percebo o que estás a dizer, Sócrates. O melhor é interrogares outro. Não me interessa nada que estás a dizer. Se te respondi foi só para dar prazer a Gorgias. E Sócrates insiste. E ele responde: és o autêntico tirano de Sócrates. Se quiseres seguir o meu conselho, deixas a questão no ponto em que está, ou então continua a conversa com o outro. E como é que reage Sócrates? Bem, Sócrates percebe que naquele momento Cálico está irredutível. E Sócrates pede para que a conversa não acabe. Só que ninguém se disponibiliza para continuar. Não se esqueçam que Cálicos é o terceiro oponente e já viram, as pessoas presentes já viram o que é que aconteceu a Gorgias, o que é que aconteceu a Polo e o que aconteceu agora a Cálicos. Portanto, ninguém se voluntariza. E Cálicos oferece uma saída e diz: não poderias tu completá-la usando o monólogo ou respondendo tu próprio às perguntas? Sócrates acede, mas não muito satisfeito. Só que pouco depois Sócrates arrasta Cálix outra vez para a discussão, recorrendo primeiro a pedidos de votação. Diz assim: eu vou fazer isso, mas quando vocês não concordarem, digam. Depois faz afirmações com as quais Cálix concorda entusiasticamente, que até o fazem elogiar Sócrates. Vejam aqui. Cálix diz: repara, Sócrates, na facilidade com que eu te dou a minha aprovação quando falas com acerto. O que acabas de dizer parece-me impecável. E logo a seguir, Sócrates começa a fazer perguntas. E ao voltar a responder, Cálix não consegue manter-se na rejeição. E aí está ele outra vez envolvido na discussão.
Não se consegue, não se consegue escapar. Bom, chegamos aqui ao fim. Obrigado pela vossa atenção. Vemo-nos então outra vez a 9 de junho com a crónica da Lídia Jorge. Até lá, desejo tudo que corra bem, umas boas 3 semanas e tudo bom para vocês. Até lá então.